que não há nada além do barulho do vento, o cinza da caatinga e as cicatrizes de pedra expostas ao sol. Nesse cenário de solidão em poucas cores, a vida vai resistindo com teimosia e coragem. São Raimundo Nonato tem o espírito do sertão brasileiro. Seria mais um município pobre e esquecido ao sul do Piauí se não escondesse alguns segredos que estão mudando os livros de história. Neste lugar foram encontrados ossos, pedras, restos de fogueiras. Vestígios que contam a história de homens que viveram aqui, no mínimo, 50 mil anos atrás. Ninguém sabia disso até o início dos anos 70, quando um grupo de arqueólogos, liderados por uma mulher chamada Niede Guidon, passou a seguir as pegadas que o homem pré-histórico deixou por aqui. O que eles descobriram nesses mais de 20 anos de trabalho e depois de muitas aventuras, já coloca São Raimundo Nonato, Piauí, Brasil, no mapa da arqueologia mundial. Esse anfiteatro escondido na caatinga é a toca do Boqueirão da Pedra Furada. Já serviu de abrigo aos homens da pré-história e hoje é um museu a céu aberto. A natureza se encarregou das paredes de rochas com 150 metros de altura. As pinturas, de poucos traços e cores, foram deixadas pelo homem que viveu aqui milhares de anos atrás. Você tem os mais antigos, que são esses tipos assim, esse aqui, são coisas que já a gente tem de 12 mil, tá vendo? As relações sexuais são... O restante do trabalho foi feito pela equipe dirigida pela arqueóloga paulista Niede Guidon. Num ritmo lento, à base de pincéis, espátulas e carrinhos de mão, as escavações levaram 10 anos. Foi um mergulho na pré-história. Quanto mais se escavava, mais profundo ia ficando o buraco de onde saiu a peça mais importante do acervo pré-histórico do Piauí. E maior era a viagem de volta no tempo. Toneladas de terra e rocha iam sendo retiradas, junto com ossos de animais, pedras lascadas e dezenas de restos de fogueiras, os fogões da pré-história. Do carvão de um desses fogões veio a revelação. O homem já estava por aqui, no mínimo, há 48 mil anos. O que nós chamamos de um fogão é uma estrutura feita com blocos, esses blocos caídos e seixos, grandes seixos, que eles colocam de maneira mais ou menos circular, às vezes triangular, para no meio fazer o fogo. É como a gente faz num acampamento, numa trempe, não é? Dentro dessa estrutura nós encontramos carvão e ao lado pedra lascada, utensílios de pedra lascada. Aí vocês mandaram datar esse carvão? Exatamente, esse carvão foi datado e deu 48.700 anos. Não dá para ter sido um incêndio natural? Não, porque se fosse um incêndio natural, nós teríamos que encontrar uma camada esparramada de carvão, não é? Ou então uma árvore que queimou, ela deixaria assim na forma da árvore. Esse carvão não, ele está dentro daquela estrutura, não existe fora. E nós guardamos aquele testemunho ali, onde você pode ver que esses restos de fogueira só existe perto da parede para fora não existe. E se fosse um fogo de fogueira, deveria ser justo ao contrário, porque o fogo de uma fogueira natural, de um fogo de floresta, deveria vir de fora. Então nós teríamos que ter uma camada geral de carvão do lado exterior. A descoberta foi datada em laboratórios da França e dos Estados Unidos. A antiguidade da presença do homem na América surpreendeu os técnicos e os próprios arqueólogos. Estudos e pesquisas sobre São Raimundo Nonato foram publicados e discutidos nas principais revistas científicas do mundo.
Equipes de televisão do Japão e da Alemanha vieram ao interior do Piauí mostrar que descobertas eram essas que desmontavam a mais bem aceita versão de como e quando o Novo Mundo passou a ser habitado por homens. Sehen konnte ich nichts, weil die Bienen in Klumpen um meinen Kopf hingen und dann bin ich geklettert. Rauf ging es schneller als runter. Durante quase meio século, os arqueólogos acreditaram que a porta de entrada para a América foi o Estreito de Bering, e o homem passou por ele pela primeira vez 27 mil anos atrás. Esse primeiro homem americano teria origem nas tribos nômades da África, que de lá se espalharam povoando o mundo. O caminho até a América foi longo e demorado. O homem passou pela Ásia, enfrentou o inverno rigoroso da Sibéria. E numa época em que as águas do Estreito de Bering congelaram, uma ponte natural de gelo uniu os dois continentes. Do Alasca até a América do Sul foi outra longa viagem. Em busca de animais, plantas e de um bom clima, alguns grupos desceram pela costa, outros preferiram o interior. Por esta teoria, a data da chegada do homem ao Brasil gira em torno de 12 mil anos atrás. Mas pela descoberta de Nied Guidon, o homem já estava no Piauí há mais de 48 mil anos. A novidade fez surgir duas novas hipóteses. Ou o homem atravessou o Estreito de Bering antes do que se previa, ou veio para a América pelo mar. Para chegar até esses fatos que contradizem toda uma teoria, a arqueóloga Nied Guidon também teve que abrir caminhos e, em busca do conhecimento, enfrentar o desconhecido. Em 63, eu era arqueóloga no Museu Paulista da USP, em São Paulo, e o prefeito daqui, de São Raimundo Nonato, passou por lá, viu as exposições, pediu para falar com o responsável e mostrou umas fotografias que havia aqui na serra desse ele. Eu vi que era uma pintura rupestre diferente de tudo aquilo que se conhecia. Tentei chegar até aqui, naquele mesmo ano, não consegui por causa das chuvas. E em seguida, em 64, eu fui para a França, fiquei lá, trabalhando lá, fazendo meu doutorado. E em seguida, voltei para cá em 70. Eu fiquei com aquilo na cabeça, dizendo, preciso ver. Em 70 eu vim com uma colega fazer uma missão nos Índios, em Goiás, e depois disso, então, passei por aqui. Nós viemos num jipe, nós duas, né? Atravessamos isso tudo. Ficamos aqui uma semana, vi os primeiros abrigos, vi que realmente era uma coisa muito importante, vi os abrigos na beira da estrada e pedi ao pessoal que me acompanhou que fizesse atenção, porque eles só conheciam uns 4 ou 5. Eu disse, olha, se vocês virem outros, vejam onde é que eu vou voltar e vocês vão me mostrar e eu vou, então, vou pagar para cada um que me mostrar. E voltei em 73. Em 73 eles já tinham descoberto 55 sítios. Em seguida eu voltei em 75, tinha mais 52. Nos primeiros anos era muito difícil, não havia estradas de acesso, São Raimundo não tinha luz, não tinha eletricidade, não tinha banco. E caminhadas muito grandes, água, não tinha água mineral e realmente, às vezes secava, tinha água só salobra para beber, né? Então foram anos muito difíceis, grandes caminhadas, mas a gente era mais jovem, então era mais fácil. Vocês corriam riscos? Bom, aqui eu aviso a todo mundo que nós corremos riscos diariamente, não é? Na escavação, por exemplo, pode cair um pedaço, um bloco desses, isso cai sempre. Você já se deparou com animais perigosos? Bom, a gente já viu onça assim de muito perto, mas eu não considero a onça um animal perigoso. Perigoso mesmo é a cascavel, eu tenho muito medo desse bicho. Nós sempre dormimos em acampamento com redes amarradas nas árvores. A rede é a melhor coisa aqui, porque o chão é cheinho de escorpião. As cobras e escorpião, tem escorpião demais aqui. São 7 horas da manhã, já se passaram 22 anos e Nied está chegando para mais um dia de escavações. Em 2 décadas de trabalho, apenas 6 sítios arqueológicos foram escavados na região. Ainda restam centenas deles, intactos. Desde junho do ano passado, a arqueóloga vem se dedicando ao Sítio do Meio, vizinho mais próximo da Pedra Furada, e onde podem estar novas provas que reforcem a antiguidade do homem pré-histórico do Piauí. O trabalho começa pesado.
retirar uma pedra que caiu há milênios em cima de uma fogueira mais antiga ainda. Não dá pra gente tentar tombar ela, não? Vamos ver se nós arrebenta com ela. Chama todo mundo aí. A gente... Tem a outra alavanca aqui, não tem? Peraí. Vou tentar tirá-la, porque aí debaixo dela tem uma fogueira também. Eles fizeram a fogueira apoiando nesses blocos de baixo, né? Então nós já tiramos a parte de cima, agora para fazer a parte do fundo tem que tirar o bloco. As fogueiras são desenhadas para a gente ver como eles organizaram. E o que é interessante, você ver aqui no fundo dessa fogueira, você tem ainda palha, casca de árvore. Quantas fogueiras você já achou aqui nesse momento? 1, 2, 3, 4, ali tem uma, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o que isso significa, esse número alto de fogueiras no mesmo lugar e no mesmo período? Olha, quer dizer, o período é aí por volta de 9, 10 mil anos, então é muito tempo. Isso pode representar ou um grupo grande, né, que fazia fogueiras separadas, ou então um grupo de caçadores que voltava aqui para esperar caça e fazia ora a fogueira ali, ora a fogueira ali. Era uma gruta? Era, quer dizer, aberto, né, que tinha luz, mas era bem protegido. E sentados em cima aqui dessas placas, eles estavam numa posição confortável, quer dizer, aqui é fresquinho. Tem água aqui perto? Tem um caldeirão bem perto aqui. E normalmente, quer dizer, como era a época bem mais chuvosa, ali embaixo tem um rio, que agora é seco. Mas esse rio devia ser um rio que corria naquela época, né? Niede agora se prepara para enfrentar a poeira, companheira inseparável da escavação. Quando você está escavando, você sabe o que você está procurando? Ah, sim. Quer dizer, o arqueólogo ele está procurando, na realidade nós procuramos tudo. Porque nós procuramos todas as evidências sobre o homem, mas também sobre a maneira como ele viveu, como ele ocupou o espaço, qual era o tipo de clima, de paisagem, né? Então, o ato de escavar não é uma coisa mecânica, né? Este é um trabalho que exige delicadeza com os pincéis, concentração, olhos atentos, paciência e disposição para passar o dia inteiro agachado. Niede nunca escava sozinha. Estudantes de pós-graduação do Brasil e do exterior costumam ajudar no trabalho. Mas a equipe permanente é formada por gente daqui, treinada na Fundação Museu do Homem Americano. Que trabalho é esse que você está fazendo? Esse é o trabalho de topografia. Neste plano aqui, eu mostro o local da peça e o número da peça. Há quanto tempo você faz isso? Há 4 anos. Antes, o que você fazia? Eu trabalhava na roça. Muitas vezes são esses funcionários que descobrem o que os arqueólogos deixaram passar. Eles aprenderam que, tirando a poeira, quase tudo se aproveita na arqueologia. Aí é um coprólito, é fezes, né, dessecadas, que servem para fazer análise de parasitoses que existiu na pré-história. Olha a função. Isso aqui são do casco do tatu, tá vendo? Queimado, inclusive, né? Esse abrigo ele era utilizado pelo homem e pelos animais de... Olha, um osso. Isso aqui são pedras lascadas, são seixos. Esse aqui é de quartzito. Você vê aqui que eles lascaram, quer dizer, utilizaram este seixo, não é? Qual que é a importância desse sítio nas pesquisas daqui? Bom, primeiro é um sítio no qual nós temos material já datado de 15 mil anos. Então, eu tenho a esperança de reconstituir aqui a mesma sequência que nós tivemos na Pedra Furada, duplicá-la, né? Depois, aqui também, o ano passado nós encontramos um pedaço de cerâmica nesse setor e 3 pedaços este ano no outro setor, em camadas entre 8 e 9 mil anos, o que é importantíssimo porque faz então uma cerâmica muito antiga para a América
Nós temos uma cerâmica datada na Amazônia de 7.700, quase 8.000 anos, pela minha colega Ana Roosevelt, americana que trabalha na Amazônia. E essa daqui, então, será também uma das cerâmicas mais antigas do mundo, né? O trabalho de separar o que é poeira do que é história é como procurar peças perdidas de um quebra-cabeça gigante, abandonado há milhares de anos. Ninguém sabe o desenho que esse quebra-cabeça formaria, nem o tamanho que ele teria se um dia fosse montado. Alguns cientistas têm dedicado toda a sua vida a procurar e a encaixar essas peças. Esse é um trabalho que exige muita paciência, persistência e conhecimento. Porque uma peça de um quebra-cabeça só tem valor se ela se encaixar em outra. Martine, Aparecida e Claude são apenas 3 de uma equipe de cientistas, técnicos e estudantes envolvidos na reconstrução da pré-história do Piauí. Todas as pesquisas da Fundação Museu do Homem Americano são financiadas pelo governo francês. Cada um na sua área, eles trabalham na seleção e análise da enorme quantidade de peças que sai do Parque Nacional. Todas são numeradas, catalogadas, medidas. Um trabalho intenso e delicado. O Newton faz moldagens com uma técnica que aprendeu num curso na França. Original. Peças valiosas, como essa mandíbula de tigre e dentes de sabre, são copiadas em molde para preservar o original. Esse crânio humano feito de gesso é uma cópia fiel de um crânio retirado de um dos sítios arqueológicos daqui, que está sendo datado e estudado no exterior. As marcas feitas pelos homens nas pedras também contam uma história. O Lindomar é de São Raimundo Nonato. Em um ano, ele aprendeu e hoje está ensinando um estudante universitário a ler o que está escrito nas pedras. Esse lado aqui ela tem vários retoques. Isso aqui. É, todo retocado, né? E aqui, retocada e tem marca de uso. Aqui, ó. Sim. O Lindomar sabe não apenas classificar as pedras, mas também perceber como elas foram lascadas e para que eram utilizadas. Aqui é uma lesma, né? Toda retocada. E tem marca de uso aqui, né? Que foi usada para cortar alguma coisa. Fruto ou pele de animais. Isso era usado como uma faca, mais ou menos? É. Essa daqui é a mesma coisa, né? Tem até a posição aqui do dedo, né? Que ele utilizava para cortar alguma coisa. E essa aqui tem marca de uso, ó. Que foi usado para moer alguma coisa. Que é o percutor, é aqueles coquinhos, babaçuto, foi utilizado para moer, né? A história da pré-história do Piauí está espalhada por esta paisagem deserta de 130 mil hectares. Aqui se esconde a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas. São 360 sítios que levaram à criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, o único em todo o continente considerado patrimônio cultural da humanidade. No passado, esse era um lugar diferente. O clima era mais úmido, as serras cercadas por uma floresta tropical e a fauna formada por animais gigantes. Hoje parece impossível enxergar vida por aqui, mas ela existe. Dá para saber que pegadas são essas, Senhor? Dá, exatamente essa pegada aqui é de uma onça, né? Essa aqui é de uma raposa. Isso aqui é de uma cutia, viu?
Então, que eles viajaram aqui, a onça foi à frente, a raposa vem de lá pra cá, a cutia também vem de lá pra cá. Eles vêm encontrar, não estão atrás um do outro, né? Que onça é essa? A onça é a vermelha, que aí mais pra trás, o povo conhece por nome de parda, né? Mas aqui nós chamamos vermelha, a sussarana, né? Os bichos que deixam suas marcas no chão estão indo ou voltando de um mesmo lugar. É para lá que nós também seguimos, o olho d'água da Serra Branca. A única fonte de água num raio de 18 quilômetros e uma das 3 escondidas nessa área de 5.000 hectares. O senhor acha que a gente vai encontrar onça, seu Nilson? Aí eu acho meio difícil de encontrar. Aqui tinha muita onça, mas a gente caçou muito, a onça está em extinção agora. E antes era fácil? Antes era fácil, ontem a gente dava a volta e encontrava. Eu mesmo fui dos caçadores que matei muita onça, né? Quantas onças você matou? Eu matei 73 onças. Hoje o seu Nilson só usa a espingarda para se defender. O caçador virou contra a caça. Agora ele é guia do parque e às vezes trabalha para o IBAMA como fiscal. A tarefa é difícil e quase simbólica. São apenas 4 funcionários e este jipe para evitar queimadas, caça e desmatamento. Quanto mais o carro avança a caatinga dentro, pior vai ficando a estrada. Os galhos secos e fortes vão engolindo a trilha cada vez mais estreita. Chega um momento que o carro não passa mais. O resto do caminho que nos leva à água vai ser feito a pé. O olho d'água da Serra Branca fica lá embaixo, no sopé dessas montanhas de pedra, alguns quilômetros mais para frente. A trilha vai sendo formada quando o seu Nilson abre, a golpes de facão, algumas fendas no emaranhado cinza e espinhoso. Esta é a mata que caracteriza a caatinga. Nos períodos de seca, as árvores perdem as folhas. Só ficam os galhos, que parecem mortos e iguais. Tem nada morto aqui. Agora no inverno, no tempo da primavera, tudo é verdinho. Agora está no verão, é tudo seco. Mas olha, isso aqui, ó, tudo verdinho, ó. Tudo verde, ó. Quando verdinho. Dá a primeira chuva, quanto tempo demora para ela quando reagir? é uma chuva grossa, a chuva boa, com 8 dias está todo verdinho, né? E aqui é tudo um mesmo tipo de árvore? Não. Aqui tem vários árvores. Tem esse aqui mesmo que nós chamamos metitira. Tem esse aqui que é angico de bezerro. Tem esse aqui que é jurubeba. E tem esse outro que é guabiraba. E assim tem esse outro aqui que é caroba. Tem esse aqui que é pereira. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um viveiro natural onde estão preservadas quase todas as espécies de aves do sertão. O cancã é o guardião da caatinga. A rolinha fogo-apagou também é muito comum por aqui. Urubu-rei, uma espécie rara e silenciosa. Outra ave rara, o gavião pernilongo. Ele se alimenta de abelhas e marimbondos. Está procurando ninhos nesse paredão de pedra. A caminhada continua. Já estamos quase no pé da serra. A vegetação vai ganhando tons de verde. As árvores são outras e os pássaros também. Tem arapuçu, a mariquita, que canta de tudo, choca-barrada, tiê preto, corrupião. Chegamos, Toninho? Chegamos.
Vamos dormir aqui? Vamos dormir aqui. O senhor nasceu aqui? Eu nasci aqui, foi aqui quando eu nasci. Meus avós moravam aqui, então eles trabalhavam na borracha, plantavam mandioca. Isso aqui. Eu nasci aqui com 2 anos de idade, aí mudei daqui com 2 anos de idade. Mas aqui era aqui, isso aqui tudo era uma casa? Aqui era uma casa. E por que vocês foram embora daqui? Daqui que era muito difícil, a vida da gente aqui, ficava longe da cidade. E tudo que precisava, até o sal, tinha que ir buscar na cidade, né? E daí era quanto tempo de caminhada? Aí a gente ia de animal, era 4 dias para ir e voltar. Ainda não encontramos água nem onça, mas já recebemos a visita de lagartos e de uma cobra coral. Segundo o seu Nilson, essa não é venenosa. O acampamento não é o ponto final da caminhada. Ainda vamos ao encontro da tal mina que dá água à vontade sem nunca faltar. A realidade da seca chega a chocar. O olho d'água pinga da pedra como lágrimas. Para o sertanejo, esse é o choro da vida. Para os animais, nem sempre. Os rastros deixados pelos caçadores mostram que a fonte de água ainda é usada como tocaia. Pelo visto passou gente por aqui, senhor? Foi, passou, tá aqui a fogueirinha que os caçadores fizeram, a fogueirinha aqui, né? Exatamente, até os ossinhos mesmo dentro de Maputi, ó. Viu? Dá para saber quanto tempo faz que eles passaram aqui? Exatamente, tem uns 3 meses, né? Tem um pacotinho de café, deixaram um pacotinho de café aqui. Exatamente, eles latrinha de óleo. Eles trazem para cozinhar, até a panelinha. Então ficaram um bom tempo foi aqui. Ficar muito tempo. Mataram até um caititu aqui na cabeça, ó. Comeram? Comeram o caititu. Às vezes tem muitos caçadores que caçam para comer mesmo, porque tem do jeito que a época está agora, está sem chover e muita gente está passando necessidade, né? Mas sempre assim mesmo é proibido de qualquer maneira. Não encontramos outros vestígios de caçadores nas redondezas do acampamento. A caça está diminuindo no parque. Não tanto pela fiscalização e mais porque o período de fartura acabou. O mocó é o único mamífero típico do sertão que ainda existe em abundância por aqui. Pacas, alguns tipos de tatu e veados resistem, mas em menor quantidade. O tamanduá-bandeira talvez já tenha até desaparecido. As onças de carne boa e pele valiosa são o principal alvo de quem tem a caatinga como roça e a seca como companhia. A seca e a miséria que estão acabando com os animais de hoje ajudaram a revelar quais os bichos que viveram aqui nos tempos da pedra lascada. Procurando água para beber e para sobreviver em períodos de seca que duram às vezes quase que todos os meses do ano, os moradores desse vilarejo acabaram, sem saber, desenterrando a pré-história. A pré-história está surgindo do fundo desse lago, um oásis em pleno sertão, antes frequentado por uma fauna de animais gigantes. Mas essa água azul, onde hoje crianças e animais se banham juntos, está contaminada. A água de beber dos moradores do povoado São Vito sai dessas cacimbas. Quanto o senhor cava mais ou menos até achar água potável? Aqui nós podemos cavar até 35 palmos, ou seja, uns 5 metros de profundidade. O senhor já achou coisa diferente de água aí nesse buraco? Existe várias coisas. Já achou algum osso? Vários. Osso do quê? A gente não sabe qual é o tipo do osso. Os ossos que a população dessa pequena vila não sabe do que são, já trouxeram muitos cientistas para cá. A quantidade de material é grande. Muita gente guarda os ossos em casa. Isso tudo é osso que a senhora achou na lagoa? Tudo.
Por que a senhora está guardando os ossos? Aqui porque elas levam para o zoológico, né? E a gente vai guardando aí. Eu vou guardar para mim pintar para quando a gente tiver mais velho, os meninos mais novos, ver isso aqui. Por que eles precisam ver isso? Para saber que não existia isso aí dentro da lagoa. E a senhora sabe do que são esses ossos? Não, né? As pessoas que já vieram aqui falam que deu uma preguiça, né? Mas a gente não sabe, não sei que preguiça é essa. A identificação dos ossos que saem da Lagoa de São Vito e de vários outros sítios é feita no laboratório. Esta mão é de uma preguiça gigante extinta há 12 mil anos. O esqueleto pode ser montado a partir de análises e comparações feitas pela paleontologia. Por exemplo, você tem esse dente, eu tomo as medições dele, faço desenho e, ao mesmo tempo, eu comparo com figuras de publicações sobre o assunto e, finalmente, o encontro desse dente que aqui está isolado dentro de um crânio, a gente pode chegar à conclusão a respeito do animal a que ele pertenceu. Esse dente é esse? Esse dente é esse. É exatamente esse? Exatamente. A Maria Amélia é uma paleontóloga brasileira que faz doutorado na França. Ela já estudou peixes fósseis e agora se dedica à vida das preguiças. Eu vou tentar reconstituir a fauna dessas preguiças, né, desses megaterídeos. Essa fauna aqui de São Raimundo Nonato é uma fauna inédita ainda e contém muito material, em boas condições. Eu acho que vai dar para fazer um bom trabalho. A pesquisa da Maria Amélia está sendo orientada pelo paleontólogo francês Claude Guérin. Ele é um dos 34 cientistas que trabalham nas pesquisas do Parque Nacional. Desde 87, Claude vem ao Brasil pelo menos uma vez por ano. Ele já publicou dezenas de artigos em revistas científicas internacionais sobre a megafauna do Piauí. En grands mammifères, presque 100%. Les micro-mammifères ont été un tout petit peu étudiés. Les premiers résultats sont arrivés il y a seulement 3 mois. Les oiseaux commencent à être étudiés. Les vertébrés inférieurs ne le sont absolument pas. Les invertébrés ne sont pas étudiés. L'étude de taphonomie préhistorique qui sera assurée par la collègue Martine est encore à ses débuts. Donc il y aura aussi à régler tous les problèmes des rapports entre l'homme et les animaux. Et il manque encore aussi bien d'autres éléments, la paléobotanique par exemple, qui n'est pas étudiée, et même la géologie générale de l'ensemble de la région. Nous ne disposons pas actuellement, il n'existe pas de carte géologique détaillée de la région. Il y a donc un travail considérable dans toutes les disciplines qui est encore à faire. Esse depósito feito de fósseis desfigurados e incompletos é apenas parte de um grande acervo conservado pelo Museu do Homem Americano. Uma das mais importantes coleções paleontológicas do país. Dentes, tíbias, fêmurs estão ajudando a reconstituir a surpreendente fauna que vivia na região há milhares de anos. Os dentes gigantes e pontiagudos são do tigre de dentes de sabre. A tíbia é de uma preguiça gigante. Pesava mais de 3 toneladas, tinha 6 metros de comprimento. Um animal maior que um elefante e que precisava de 200 quilos de comida por dia. Essas placas são do casco de um tatu, espécie semiaquática que se alimentava nas margens dos rios e lagos e tinha o tamanho de um fusca. No Piauí pré-histórico vivia também o cavalo americano. Mas entre 10 e 12 mil anos, o Piauí muda de clima, perde a vegetação verde e farta. Começa a seca do semiárido que persiste até hoje. Essa fauna gigante que alimentou gerações de homens da pré-história é extinta.
Pinturas feitas nas pedras entre 12 e 6 mil anos mostram outros animais que também desapareceram do parque. Capivaras, cervos, emas. Nas pinturas rupestres de São Raimundo Nonato, os animais e os homens são os personagens principais de uma história em quadrinhos ilustrada em 25 mil desenhos. A tinta pré-histórica era o óxido de ferro das rochas, às vezes misturado com gordura. Até hoje não se sabe como eram os pincéis preparados para colorir de um ocre quase vermelho as paredes dos abrigos onde os homens caçavam, se protegiam da chuva e se refrescavam no calor. A antropóloga visual Anne-Marie Pessy veio da França ajudar nos estudos dessas pinturas. O que ela encontrou foi um dos mais longos e importantes testemunhos visuais sobre a humanidade disponíveis hoje no mundo. 6 mil anos de evolução tratados com detalhes. Essa figura que você tem lá é típica da Grécia. Fascinada com o que viu, Anne-Marie acabou se mudando para cá. Os vídeos Ela olha e mostra as pinturas com a intimidade de quem conhece cada desenho, mas sabe que sozinhos eles pouco significam. Em pré-história, o que interessa, você não tem o contexto, o que te interessa em pré-história é, sobretudo, saber a que grupos pertencem e, sobretudo, como estão relacionados esses vestígios com outros vestígios. Então, não existe arte rupestre. São todos vestígios que não têm sentido se você não trabalha em conjunto eles. O trabalho conjunto inclui, além dos estudos de cientistas de outras áreas, a utilização da moderna tecnologia. As pinturas hoje já podem ser datadas em laboratório com apenas uma minúscula amostra de pigmento. Utilizamos técnicas de tipo químico, físico-químico, que às vezes você pode tomar uma amostra, fazer um corte transversal na amostra e vai vendo aí o que está acima do que. Mas isso não vai nunca ser um fator assim definitivo. Você vai precisar de outras coisas. E uma delas é justamente esse estudo pela informática que falávamos o outro dia, não? Quando os desenhos da pré-história entram no computador, ganham contornos mais claros e ampliados. O computador tem como estudar a técnica utilizada, tu tem como estudar melhor a representatividade de cada figura, porque se de repente eu tivesse uma dúvida sobre um determinado, do que significaria uma determinada área qualquer dessa imagem, eu poderia fazer uma aproximação na imagem e estudar isso. Se a pintura eventualmente, como nesse caso aqui, possui uma queda de parede, né? Então provocou essa fenda na pintura. Eu com o computador eu posso reconstituir essa fenda aplicando ali o mesmo tipo de textura utilizado. Os desenhos gravados em disquete ficam a salvo do tempo e da depredação. Esse arquivo fica no computador, se isso tiver, não é o caso, porque ainda é uma técnica um pouco cara, mas se isso tiver em um vídeo óptico, em disco laser, isso dura por 100 anos. Pode ser que daqui a um século, só mesmo pelo computador, vai ser possível conhecer as pinturas que resistem nas rochas há milhares de anos. É cada vez maior a quantidade de insetos que fazem ninhos sobre os desenhos pré-históricos. Isso é um produto, o animal mesmo que gera esse produto e se deposita aqui. Está aumentando de uma maneira muito grande. Por quê? Porque existe um desequilíbrio ecológico no parque provocado pela caça. Tamanduá e certos outros tipos de animais são os depredadores naturais desses insetos. Um dos problemas que existem com relação à conservação das pinturas é justamente o controle sobre as pessoas que visitam esses sítios. Daí a necessidade que exista um corpo de vigilantes que esteja presente no momento que essa visita acontece. Por quê? Porque podem levar, e isso já aconteceu, pedaços de parede pintada que chegam, então, 3 corpos assim. Isto sai com facilidade e levam isso de souvenir.
Milhões de anos de chuva e vento esculpiram estas montanhas de calcário. A serra é cheia de pontas que parecem lâminas, depressões que lembram as crateras da Lua e algumas poucas plantas com muitos espinhos. Xique-xique, mandacaru, coroa de frade. A chuva, quando vem, escorre pelas encostas e desaparece nas fendas e grutas da montanha. Estamos fora dos limites do parque, mas continuamos visitando a pré-história. Nosso guia é o geólogo francês Joël Rodet. Ele já descobriu, bem embaixo dos nossos pés, dezenas de cavernas que guardam registros das mudanças no clima e na fauna. A toca da coroa do frade foi descoberta há menos de um mês e é uma das maiores da região. Quase oculta na montanha, a entrada é estreita e acidentada. Quando as luzes vencem a escuridão, surge a primeira galeria com 20 metros de altura. Daqui até o fundo da caverna são 400 metros de caminhada. O Joël trabalha com 2 guias treinados por ele e alguns estudantes da Universidade de Brasília. Estudar cavernas é examinar cada palmo de parede, seus contornos e manchas. Observar as marcas da passagem de água, a maneira como as rochas se acomodaram. Investigar os sedimentos trazidos de fora pelas chuvas, que no calcário conservam ossos de animais milenares. Aqui encontramos vários elementos de fauna, às vezes de megafauna. Por exemplo, para lá são conchas de caracol, de um tipo que não existe mais hoje. Isso. Isso. Mas para cá se encontra a parte de ossos que parece ser de um crânio. Aqui temos um osso grande que está quebrado, porque lá dentro desse buraco. Atrás desse bloco tem outro osso que parece ser o osso que vem do animal tipo tigre dente de sabre, segundo o especialista que passou aqui há poucas semanas, tá? Como a descoberta é recente, os estudos sobre a toca estão no começo, mas já confirmam que o Piauí viveu um longo período de chuvas. Esta caverna tem entre 100 e 200 milhões de anos. Estou estudando as cavernas porque as cavernas são um tipo de museu natural no qual se encontram todos os elementos da evolução geológica da região. Por que se encontram nas cavernas e não fora? Por várias razões. A primeira é que a caverna fica fora da evolução da erosão que encontramos na superfície da Terra. E a segunda razão também porque as cavernas ficam para muito tempo fora do acesso dos homens e dessa maneira fora da destruição. Mas a destruição já começou. As pedras de calcário que formam o teto e as paredes das cavernas são retiradas da serra. Essa também é uma caverna de calcário, só que cavernas como essa são condenadas a durar no máximo 60 dias. É que isso aqui, na verdade, é um forno construído pelo homem para transformar todas essas pedras que formam o contorno da caverna em pó de cal.
O Pedrinho é um proprietário de terras dessa região e ele explora o cal há mais de 20 anos. Pedrinho, como é que você faz para fazer com que essas pedras virem cal? Eu faço o seguinte, eu só boto aqui 7 caminhões de madeira e 14 caminhões de pedra, para que essa madeira transforme essas pedras em pó de cal, que é como esse aqui, como está aqui. E no fim de tudo, quanto você tira de cal? Nós tiramos 6 caminhões de cal. Para transformar pedra em pó, o fogo tem que ser forte. Para fogo forte, precisa madeira boa. É impossível saber quantas toneladas de aroeira e angico, algumas árvores com mais de 50 anos de idade, viraram cinza em mais de 20 anos de exploração de cal. O cenário é devastador. Num raio de 20 quilômetros, já não existe mais madeira para queimar. Ficaram os cemitérios do que foram fornos e hoje são os esqueletos da destruição. Mas fornos ainda ardem por aqui, todos os dias, alimentados por madeiras nobres que vêm cada vez mais de longe e pela miséria e falta de alternativas. O seu João é um dos 500 homens que tiram da cal o pouco que recebem para sobreviver. Por esse trabalho cansativo, de 12 horas diárias, feito debaixo de sol forte, o salário é de 7.000 cruzeiros por dia, menos que $1. Tem férias, 13º, carteira assinada? Nada, não tem não, né? A férias dele é uma pau, um picareta, uma chibanca. É a férias que tem. Uma pedra quando cai no pé, que ele fica sem um dia, a férias dele é essa, né? E carteira assinada? A pá mesmo, a carteira dele. A seca torna o solo quase estéril. Somente nos poucos meses de chuva é possível colher alguma coisa. Trabalhar com cal é a única saída para o desemprego crônico na região. Na casa do seu João, são 14 pessoas e só ele trabalha. O senhor criou todos os seus filhos, seus netos trabalhando no cal? É. E se pararem de fazer cal? Se parar, o cara quer esse cara morrer mesmo, que não tem outros séries aqui, né? O forno arde como um sinal de alerta. A destruição ameaça o que está em volta e dentro do parque. Para os cientistas da Fundação Museu do Homem Americano, quebrar o ciclo de pobreza é a única forma de proteger o passado e esperar algo do futuro. O seu Nivaldo não suspeitava que, aos 60 anos de idade, iria aprender a fazer potes de cerâmica. Ele trabalha na oficina montada pela Fundação. A argila ele pega aqui mesmo e não depende da chuva para sobreviver. O senhor trabalha há 20 anos com o pessoal da arqueologia, né? O que o senhor acha do trabalho deles? Eu acho muito importante, não é? E que tem ajudado muita gente aqui. Eles pegam muita gente e aqui tempo de seca não tem serviço. A seca atrapalha, mas não interrompe a produção de mel. O apiário é outro investimento da Fundação que oferece ao sertanejo a possibilidade de um complemento na renda. Funciona como uma cooperativa. Quem se interessar, compra e cuida de sua colmeia. Os equipamentos do apiário podem ser usados de graça. Neste ano de pouca chuva, a produção foi pequena, 1 tonelada de mel. Mas o lucro de quem investiu foi bem maior do que o de quem trabalhou só com cal ou na roça. Antes a gente trabalhava na roça, na agricultura, na época seguinte faltava chuva. E hoje, como nós estamos trabalhando na apicultura, por essa época estamos todo mundo envolvido com a abelha. Não falta o trabalho e até mesmo o ganho aqui para nós, aqui no decorrer de uma seca tão grande como essa. Isso é a felicidade,
O mesmo projeto que dá a alternativa de trabalho aos adultos investe na formação das crianças. Com dinheiro que vem da Itália, além do mel e da cerâmica, funcionam 2 escolas como esta, com mais de 100 alunos. Aqui as crianças aprendem a ler e a escrever, recebem assistência médica e dentária e alimentação. A Embratur decidiu fazer dessa região um plano piloto de ecoturismo. Pode ser que essas crianças se transformem nos futuros guias do parque. Elas vão ter aulas de inglês e francês e já aprendem o que é arqueologia. Não, a arqueologia é a ciência que estuda a antiguidade, quer dizer... Nessa matéria, as crianças são privilegiadas. Ao invés de aprenderem nos livros, elas conhecem a pré-história visitando o parque e têm como professores os próprios cientistas. É muito importante esse trabalho que nós fizemos aqui, porque ele ensina para nós e para vocês o que acontecia aqui no Piauí, aqui em São Raimundo Nonato, nessa época. Quem é que vivia aqui, como é que eles viviam e como é que era tudo aqui em volta deles. 12 mil anos atrás, toda a América do Sul já estava povoada por tribos de pessoas fisicamente parecidas com a gente e com a mesma capacidade intelectual. Hoje, quando vocês vão escrever uma história, vocês então escrevem, por exemplo, o João foi até lá no sítio, pegou o jumento e trouxe o jumento. Eles não sabiam escrever isso com as letrinhas, mas eles desenhavam. Os desenhos nas pedras contam que entre 12 e 6 mil anos atrás, o Piauí era dominado por povos de uma mesma tradição. As pinturas revelam alegria. Os homens dançavam, formavam pirâmides de acrobatas, se mostravam em cenas de sexo. Não faltava caça, onças, veados, tatus. Aqui dentro, olha, vocês veem, tem todas essas pedras aí. Essas pedras é que eles trouxeram aqui para cima, trouxeram lá de fora e ficavam sentados nesse lugar aqui fresquinho e ficavam lascando essas pedras para fazer uma coisa que corta assim. Quando eles caçavam um animal, eles pegavam essa pedra e abriam o animal para poder tirar a carne para assar. Eles assavam a carne aqui embaixo. A fase mais harmoniosa e rica desses povos, chamados de tradição nordeste, aconteceu 8 mil anos atrás. Os desenhos são bem trabalhados, as técnicas de pintura perfeitas. Apareceram outras cores além do ocre. O homem passou a ser o tema central das imagens que criava. É a renascença de São Raimundo Nonato. Logo depois disso surgiram as primeiras cenas de violência, batalhas entre 2 ou mais pessoas, sexo em grupo. Os homens se juntaram para atacar animais perigosos. Vocês estão vendo essa descida aqui. Quando chove, desce a água, pode chegar até ali, vai chegando e depois vem, desce a água aí nesse caldeirão. E aí que esses homens que ficavam aqui vinham beber. Aí que também a caça vinha beber, e quando a caça vinha beber, aí ficava fácil para eles pegarem esses bichos. Os vestígios desses povos desapareceram há 6 mil anos. A população aumentou. Vários grupos passaram a ocupar as serras e as planícies do que hoje é o Piauí. Tribos guerreavam umas com as outras. O homem passou a cultivar a agricultura e a fazer cerâmica. Os registros gráficos desses povos são acompanhados até 3 mil anos. Depois disso, não se sabe se foram dizimados ou se são eles os antepassados dos nossos índios. Vocês entenderam como é que eles viviam, então? Entendemos. Tá ótimo. E por que contar essa história? Pela mesma razão que se conta a história dos gregos, dos romanos, quer dizer, o homem é curioso dos seus antepassados. Esses são os nossos antepassados, são os antepassados de nossos índios, né? Então, é como a raiz do homem, e a raiz do homem tem que ir até o fundo, né? Até as suas origens, é por isso.
Ninguém pode flutuar, e muito menos o ser humano, ele precisa encontrar as suas raízes. E no Brasil isso falta muito pra gente. O brasileiro a gente tem a impressão, às vezes, lendo os livros de história, que os índios foram colocados aqui por Deus na véspera da chegada de Cabral para dizer oi pro Cabral. E é interessante, porque na Europa todos eles dizem, bom, nós descendemos dos celtas, nós descendemos dos gauleses. A história do Asterix, por exemplo, aqui não existe uma coisa dessa, não é? Então eu acho que está na hora da gente começar a se lembrar que o brasileiro tem uma raiz também, né?